A gente volta a falar aqui do racionamento, porque estão sem água nesta terça, Asa Norte, Noroeste, Vila Planalto, parte da Asa Sul e também Itapuã. Entram no rodízio ainda Santa Maria, Samambaia, Vicente Pires e alguns bairros de São Sebastião. Como se não bastasse o corte, hoje ainda tem um dia de greve da CAESB. Os funcionários da empresa estão de braços cruzados por 24 horas. O atendimento de demandas urgentes está mantido. A categoria está insatisfeita com a falta de avanço na negociação do reajuste salarial. O sindicato diz que o auxílio funeral e o adicional de férias estão ameaçados. E os servidores e terceirizados da UNB decidiram agora há pouco entrar em greve. A paralisação é contra o pacote de redução de gastos, que inclui demissões. Também uma resposta à ameaça da direção da universidade de atrasar os pagamentos por conta da invasão dos estudantes ao prédio da reitoria. O grupo bloqueia a entrada há 12 dias. Mesmo com o pedido de desocupação feito pela direção da Universidade de Brasília, o prédio da reitoria continua bloqueado por um grupo de alunos. Os manifestantes pedem acesso ao orçamento da universidade e revogação do plano de demissões motivado pela crise. O local está ocupado há exatamente 12 dias. A gente tem que lutar, pelo que é direito nosso. E discordo em parte porque isso compromete o nosso semestre letivo, E esse bloqueio pode causar mais um problema, e a direção da UNB alertou. A manifestação pode atrasar os pagamentos de bolsistas, estagiários, servidores e terceirizados, pois toda a parte administrativa está no prédio invadido. Por conta dessa ameaça, nesta terça-feira, durante a Assembleia, os trabalhadores da UNB começaram uma greve. E a forma de mudar essa pressão, de derrotar as empresas e a reitoria, é a greve geral dos terceirizados da Universidade de Brasília. Desde o dia 12 deste mês, o comando da universidade afirma que tem buscado conversar com os manifestantes. Acrescentou que a universidade tem um rombo no orçamento, por isso começou as medidas para diminuir os gastos. Apesar do Ministério da Educação rebater as informações de falta de dinheiro, a universidade alegou que o atual déficit é mais de 92 milhões de reais. Ainda segundo o governo federal, a UNB foi a universidade que mais gastou entre as 6 maiores universidades do país. Está aí mais uma greve da UNB, da nossa universidade. Esse tipo de malandragem a gente conhece na UNB, Na UNB a gente já viu greve de 6 meses, greve que começa quando terminam as férias, emendam, E aí eles vão, vem a greve dos servidores, e aí já que os servidores estão em greve, os professores também às vezes entram em greve. Enfim, essa é a história da Universidade de Brasília, que já foi referência de qualidade de ensino, ainda de qualidade de ensino, mas sobretudo de muito trabalho. Não é mais assim. Hoje os alunos entram na UNB, sabe até quando entram, porque passam no vestibular, mas não saem, não sabem, não fazem a menor ideia de quando vão sair, em razão do permanente controle das atividades da UNB. Por isso aí, você vê aí um bando de meninos querendo curtir isso, talvez por preguiça, não querem estudar, encontrar pretexto para não estudar, para ter acesso ao orçamento da UNB, basta ir na internet, o orçamento é público, como são públicos os orçamentos de quaisquer órgãos da administração direta ou indireta. Isso é público. Na verdade, é pretexto, A gente vê até é meio ridículo e meio triste também, do ponto de vista da ignorância política, E o pior ignorante é esse tipo de ignorante, e é uma ignorância indesculpável na UNB, numa universidade. São esses meninos com máscaras, com o rosto encoberto, como se estivessem ameaçados de alguma maneira, se a revelação da identidade deles os ameaçasse de alguma maneira. É triste isso, e até porque, assim, eu, por exemplo, sou de uma geração que não escondeu o rosto quando enfrentou a ditadura para derrubá-la, para fazer com que ela cedesse até que o Brasil reconquistasse a democracia. O Brasil, durante a ditadura, fez campanhas memoráveis para o retorno do voto direto, e todo mundo com cara limpa, com todo mundo orgulhosamente exibindo o rosto. As pessoas que escondem o rosto é porque ou não sabem o que estão fazendo, ou porque têm vergonha do que fazem. Vamos voltar a falar da Lava Jato, porque desde cedo agentes estão no Congresso Nacional, da Polícia Federal e na mira da PF. Os gabinetes dos deputados Eduardo da Fonte e do senador Ciro Nogueira, ambos do Partido Progressista. A gente recebe imagens agora, vamos colocar na tela. Os policiais saíram do gabinete do senador Ciro Nogueira há 10 minutos.
mas ainda estão na Câmara. Já são quase 3 horas de buscas por lá. Os detalhes estão chegando com a Renata Dourado, que está acompanhando aí a operação desde o início da manhã e já tem desdobramentos, né, Renata? É isso, Rodrigo, exatamente. Eles chegaram lá no gabinete antes mesmo das 7 horas da manhã, né? E como você bem disse, saíram agora há pouco do Senado, mas permanecem na Câmara. Então, a polícia está cumprindo aí esses mandados de busca e apreensão, tanto lá no Congresso Nacional, quanto nas residências do senador e também do deputado. Quem autorizou essas buscas aí foi exatamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que é relator da Lava Jato no Supremo. Aí a gente vê essas imagens. Então, a suspeita, Rodrigo, é que eles estariam tentando obstruir a justiça, ou seja, atrapalhar as investigações. Teriam tentado comprar o silêncio de um ex-assessor do senador Ciro Nogueira, que esse assessor ele está contribuindo com a justiça, então ele está prestando informações, esclarecimentos, dizendo, por exemplo, de onde vinha esse dinheiro de propina, de que forma que ele saía, para onde que ia. Então, esse assessor, eles teriam tentado comprar exatamente o silêncio desse assessor. Esse assessor, inclusive, está sob a proteção do Estado, porque ele vem sofrendo ameaças. Então, a gente tem aí essas imagens dessa operação. Logo cedo, a polícia chegou, aí você vê as imagens lá no gabinete. Então, de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, feita em setembro do ano passado, o deputado e o senador seriam integrantes do grupo político aí dessa organização criminosa que arrecadava propina para o Partido Progressista. A gente lembra que tem também hoje um mandado de prisão contra o ex-parlamentar de Roraima, Márcio Junqueira. Ele foi preso aqui em Brasília. Ciro Nogueira está participando de um congresso da Organização Mundial do Comércio em Bruxelas, na Bélgica. A defesa dele diz que acompanhou todas essas buscas aí, está acompanhando e que não está entendendo, já que o senador sempre está disposto a prestar os esclarecimentos. Já Eduardo da Fonte, que a gente vê aí essas imagens, foram realizadas agora há pouco buscas na casa dele. Ele acompanhou essas buscas, isso lá em Recife, diz também que está colaborando, disse também que acredita na justiça e que acredita em Deus. Rodrigo. Obrigado, Renata, acompanhando, e os agentes continuam lá no Congresso Nacional. Cláudio Humberto, a gente já sabe o que aconteceu com um parlamentar que se envolveu em obstrução da justiça há pouco tempo, né? Exatamente, convém acompanhar essa operação com muita atenção, porque o que os agentes da Polícia Federal buscam em endereços do senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do Partido Progressista, ninguém menos do que isso, e do deputado Eduardo da Fonte, buscam provas, indícios que demonstrem, que provem, né, afinal de contas, a denúncia de que eles tentaram subornar, comprar o silêncio de uma testemunha da justiça. Esse é um dos poucos casos que rendem cadeia para parlamentares. A gente viu o caso do ex-senador, do então senador Delcídio Amaral. Ele era o poderosíssimo, muito influente líder do governo Dilma no Senado Federal e foi preso em flagrante exatamente pela tentativa de obstrução da justiça. Portanto, se esses agentes de fato conseguiram encontrar nessas buscas provas, indícios fortes que confirmem a acusação ou a suspeita de tentativa de suborno, os dois, senador e deputado, poderão acabar presos. Continua falando de investigação porque José Yunes, ex-assessor do Planalto, falou à polícia que contou ao presidente Michel Temer sobre o envelope grosso do doleiro Lúcio Funaro. A encomenda teria sido um pedido do ministro Eliseu Padilha. No depoimento à Polícia Federal, após ser preso na Operação Scala, o advogado e ex-assessor do Planalto José Yunes falou da sua relação pessoal e comercial com o presidente Michel Temer. Confirmou a venda de uma casa à primeira-dama Marcela Temer, na zona oeste de São Paulo, por R$830 mil. Yunes afirmou ainda ter contado ao presidente Michel Temer que recebeu um envelope lacrado grosso, enviado pelo doleiro Lúcio Funaro, a pedido do hoje ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. O ex-assessor do presidente disse também que, ao relatar o episódio da encomenda, Temer deixou claro que não sabia do pedido e demonstrou estranhamento. 10 pessoas foram presas na Operação Scala no fim do mês passado, que apura se a empresa Rodrimar foi beneficiada com a edição do Decreto dos Portos por meio do pagamento de propinas. Todas foram soltas 2 dias depois. Yunes é investigado na Operação Scala e se tornou réu em um processo por suposto envolvimento em um grupo que, segundo o Ministério Público Federal, formou um núcleo político para cometer crimes em órgãos públicos. Ele nega as acusações. As investigações prosseguem nesse caso, Cláudio Humberto. Exatamente. Segundo o Yunes, esse envelope que ele recebeu
recebeu a pedido do ministro Padilha, era um envelope que tinha cerca de 2 centímetros de espessura. 2 centímetros de espessura permite uma série de divagações, né, de suposições sobre o que era o conteúdo desse envelope. Ele disse que não abriu o envelope, apenas recebeu e o entregou depois, e o repassou depois, mas isso podem ser tanto bolos de dinheiro, como podem ser papéis apenas. Enfim, o fato é que tudo isso está sendo investigado e ficará claro logo na sequência se o que era isso, se era dinheiro mesmo, né, se haverá provas disso e de que maneira, porque afinal de contas é preciso verificar quanto é que cabe no envelope em termos de dinheiro, com um envelope com 2 centímetros de espessura. É preciso verificar isso, mas com toda certeza a Justiça chegará a uma conclusão em breve. E a gente vai acompanhar. E olha, a seguir, a Justiça condena 13 pessoas no esquema da CryptoCoin. E o Band Cidade está voltando logo em seguida.